Minha querida e amada nação rubro-negra, o Cleber CRN na área, meu parceiro, para mais um vídeo aqui no canal. Gente, ó, em instantes você vai assistir a chegada do Brasil ao Equador, alguns lances dos treinos da seleção brasileira no comando do Carlos Ancelotti, tá? Imagens da CBF e áudio da Litoral News, dando aqui os créditos aos dois canais, beleza? Gente, ó, antes de vocês verem os vídeos, né, aí as imagens do Carlos Ancelotti, de jogadores da seleção brasileira, você aí que não tem acesso a todos os jogos do seu clube, do seu time, do Flamengo, fala com a minha amiga Paula. Ela tem a melhor plataforma de streaming no momento. São mais de 500 canais, todos os jogos do Flamengo, todo tipo de conteúdo por apenas R$ 29,90 por mês. Você vai ter acesso a canais Premier, Sport TV, canal da Uzon, All Star+, todas as streams, todos os canais abertos, todos os canais fechados, Netflix. Você gosta de lutas? Canal Combate, UFC. E o bom da stream da Paula, gente, é que ela serve para o seu celular, tablet, notebook, computador, TV Box, TV Smart e muito mais. Kleber, como eu faço para falar com a Paula e contratar a stream? Eu me interessei. É muito simples. Eu vou deixar o link do WhatsApp da Paula no primeiro comentário fixado. Onde vocês comentam os vídeos, aqui na página de comentário. Primeiro comentário é o meu. Aqui é um link aí azul. É só clicar no link azul que você vai ser direcionado ao WhatsApp da Paula e adquirir a melhor stream. Mais de 500 canais, todos os jogos do Flamengo, todo o Brasileirão, Copa Brasil, Mundial de Clubes, Libertadores da América, apenas R$ 29,90 por mês, beleza? E agora fica aí com as imagens da chegada do Brasil, né, da seleção brasileira ao Equador e também treinos, né? O Gerson indo para a torcida, enfim. Fica aí com as imagens. Lembrando, imagem da CBF e áudio da Litoral News. Olha aí, gente. Olá, amigos. Depois de 48 horas de intenso trabalho, para falar a verdade, 48 horas que pareceram praticamente uma semana completa, a seleção brasileira já desembarcou em Guayaquil para finalizar a preparação para a partida que marca o início da era Carlo Ancelotti no comando da pentacampeã do mundo. Eu lembro para você que a bola rola na quinta, dia 5 de junho, às 8 horas da noite no horário de Brasília, 18 horas no horário local. A partida é decisiva. Com uma vitória, a seleção brasileira pode, enfim, encaminhar a vaga para o Mundial do ano de 2026. O trabalho tem sido muito intenso, o time tem tido pouquíssimo tempo para descanso e foi justamente isso que aconteceu nesta terça-feira. Após a primeira atividade com o time completo, que a gente já detalhou para você aqui no canal da Litoral News, a seleção brasileira retornou ao hotel onde estava hospedada em Guarulhos, se dirigiu ao aeroporto internacional de Guarulhos após o almoço, pegou o voo por volta ali das 4h30 da tarde e desembarcou em solo equatoriano por volta das 10 horas da noite em Brasília, 8 horas da noite no horário local. Aí sim, depois de um dia muito intenso, o time acordou cedo, trabalhou forte no gramado, debaixo de chuva, e tem que trabalhar mesmo, né? Não é nenhum mérito a mais trabalhar intensamente em virtude da seleção brasileira, é o mínimo que a gente espera dos jogadores, e esse comprometimento a gente está enxergando nos atletas que foram convocados pelo Carlo Ancelotti. Dá para perceber que ninguém está fazendo corpo mole. Primeiro porque todo mundo entende a responsabilidade, que é vestir a camisa da pentacampeã do mundo. E segundo, que todo mundo está querendo causar uma boa impressão para o novo patrão, porque em setembro tem data FIFA de novo e serão outros 25 convocados caso o Carlo Ancelotti queira. Se for brasileiro, ele pode convocar. E tá todo mundo querendo uma vaguinha na seleção. Aliás, antes de eu detalhar tudo que aconteceu nessa viagem da seleção brasileira na chegada a Guayaquil, alguns jogadores ficaram na bronca. No entendimento dele, há um preconceito de alguém na CBF com a Liga Saudita. O Renan destacou que os números dele pelo Al Hilal foram muito bons e que ele não entende como não pintou na lista de convocados da seleção brasileira. Eu lembro que o Renan ele ficou muito marcado por conta daquele erro na final da Copa América de 2021, no Maracanã, o gol do Ángel Di Maria, que deu o campeonato, o primeiro título para os hermanos nessa sequência de
Copa América, Copa do Mundo e também Copa América. O Renan também teve um caso polêmico por conta da vacina durante o período do técnico Tite, ficou um tempinho sem ser convocado, mas chegou a estar convocado nesse período pós-Copa do Mundo de 2022. Não esteve na lista do Carlo Ancelotti. Dá para citar alguns laterais esquerdos que foram convocados recentemente que estavam na frente do próprio Renan na era Dorival Júnior. Alguns atletas, Alex Telles, Alexandro, o próprio Carlos Augusto, agora voltando a ser convocado pelo técnico Carlo Ancelotti, era outro que não era chamado desde o ano de 2023. Então é um setor que a concorrência está muito aberta. Guilherme Arana, da equipe do Atlético Mineiro, um cara que estava muito consolidado na era Dorival, e o Renan ficou nessa bronca. Independente se o Ancelotti vai ter esse olhar para a Liga Saudita ou não, uma informação que é importante trazer ele só vai convocar quem estiver com 100% da forma, e o próprio exemplo do Neymar. Durante a semana nós vamos trazer mais atualizações sobre o entendimento que a comissão técnica tem em relação ao nome do Neymar para o futuro da seleção brasileira. Não é o ponto que eu quero tocar agora, mas a própria ausência do Neymar na lista, sem lesão, jogando com o Santos contra a equipe do Botafogo, naturalmente mostra que o Carleto só vai convocar quem tiver inteiraço, dá para chamar assim, para os treinos e também para os jogos com a camisa da pentacampeã do mundo, né? Se o Alex Telles não foi chamado, o Guilherme Arana não foi chamado, o Renan Lodge também não foi chamado, e tantos outros laterais esquerdos que nós podemos citar que não foram chamados. Geralmente só vão dois de cada lado. Nessa pro lado esquerdo, o Alexandro e o jogador. Estava falando da chegada da seleção brasileira. A saída do hotel teve uma despedida muito calorosa da população de Guarulhos. Dezenas de torcedores tiraram um tempinho da tarde para ter um contato com os jogadores da seleção brasileira. E aqui eu quero elogiar de uma maneira muito especial o Gerson, o Marquinhos, o Rafinha, o Casimiro e o Tafarel, que foram os atletas que tiraram um pouquinho do tempo ali para poder retribuir um pouco desse carinho para o jogador, para os torcedores da seleção brasileira. A gente sabe que isso faz parte da rotina do atleta, viagem para todos os lados, para lá e para cá, mas quando você tem 2 minutinhos para dar atenção para um torcedor, isso às vezes muda a vida de uma criança. Tem uma criancinha que a gente pôde flagrar que disse: não vou lavar minha mão, não vou lavar minha mão. O Rafinha apertou minha mão, então não vou lavar minha mão. Então é um momento muito importante que gera essa conexão da seleção brasileira para com o torcedor. A gente sabe que as vitórias são importantes, trilhar um caminho sólido é muito importante nesse processo, e retribuir esse carinho é fundamental para que o torcedor possa cada vez mais ter confiança na nossa seleção brasileira. Eu tenho mais algumas informações sobre o treino que o Carlo Ancelotti fez na manhã de terça-feira. Ele testou algumas possibilidades do time titular dentro daquelas formações que a gente já tinha trazido para você aqui no canal da Litoral News. A preferida durante a atividade foi o 4-4-2, com o Estevão centralizado, mas com uma mudança no meio de campo. No início do treino, o Carlo Ancelotti, para despistar a imprensa ali presente, os holofotes, deu um colete laranja, colete de reservas, para o Gerson e para o Bruno Guimarães. Também estava com o colete o Ederson, volante da Atalanta, e o Rafinha, da equipe do Barcelona. E aí já deu para identificar, porque cada treinador trabalha de um jeito, alguns dão colete para os titulares, a grande maioria dá colete para os reservas, é quase como uma praxe no futebol. Mas como o Rafinha estava de colete, ele está suspenso do jogo contra a equipe equatoriana, já deu para perceber que em tese aquilo eram os reservas. E eram mesmo, porque dos jogadores que estavam sem colete, o Carlo Ancelotti fez algumas mudanças na atividade que acabaram sendo do agrado do treinador, e ele deve optar por jogar com um tripé de volantes, com o Casimiro na ponta do triângulo, um triângulo invertido aqui embaixo, Bruno Guimarães e Gerson mais avançados, com o Estevão sendo praticamente o cara que flutua entre o centro do losango e abre também do lado direito.
a formatação no terço final do ataque. Na maioria do tempo vai ser Estevão aberto pelo lado direito, Vinícius Júnior aberto pelo setor esquerdo e Richarlison centralizado. Com isso, com as informações que nós temos, a seleção brasileira deve ser escalada da seguinte forma: com o Alisson no gol, o Wanderson na lateral direita, a dupla de zaga com o estreante Alex Sandro e com o Marquinhos, da equipe do Paris Saint-Germain. Do lado esquerdo, o Alexandro, do Flamengo. O Alexandro Ribeiro é o zagueiro e o Alexandro, que foi à Copa do Mundo de 18 e 22, pelo setor esquerdo do gramado. O meio de campo com Casemiro, Gerson e Bruno Guimarães, o meio de campo inédito na seleção brasileira. O ataque com Estevão do lado, Vinícius Júnior do outro e Richarlison centralizado. O time vai atacar no 4-3-3, podendo variar para um 4-4-2, com Estevão na ponta do losango, e vai se defender num 4-4-2, com Estevão baixando numa segunda linha e o Vinícius Júnior e o Richarlison dando um bote numa terceira linha flutuante. Uma informação importante sobre o Rafinha. O Rafinha não joga esse duelo contra a equipe do Equador, ele está suspenso, mas ainda assim ele viajou para Guayaquil, justamente porque a equipe tem um treino no estádio Isidro Romero Carbi. O Ancelotti quer ter todos os jogadores à disposição durante essa atividade. No jogo, o Rafinha não deve nem poder ir ao vestiário, porque a Conmebol distribui credenciais para os jogadores convocados, e quem está suspenso geralmente não tem as credenciais, mas o Rafinha deve acompanhar a partida no camarote da comissão técnica da seleção brasileira. Um outro jogador ainda vai ser cortado. A expectativa é que seja um atleta de zaga, ou Danilo, ou Léo Ortiz, ou Lucas Beraldo, já que o Ancelotti convocou 5 jogadores de zaga e o Alexandre e o Marquinhos estão saindo na frente para serem titulares. Um desses outros 3 deve ser cortado: Léo Ortiz, Danilo ou Beraldo. E eu te pergunto, quem desses você cortaria? E por que precisa cortar? Porque só pode inscrever 23 no jogo. Na Copa, e aí fica até a dica para a FIFA, para a Conmebol: se na Copa vão poder 26, Gente, gostou do conteúdo? Peço a você uma coisa, parceiro: se inscreva aqui no canal, deixa o like e compartilhe o vídeo para que você todo dia fique aí por dentro de tudo que rola sobre o Flamengo e também sobre a seleção brasileira no comando do Carlos Ancelotti, beleza? Vou ficando por aqui. Papai do Céu abençoe a todos. Beijão, tamo juntos. Fui!